futuro nota 10. A LBV conta com a sua ajuda. Boa noite, amigos da TV Transamérica e redes sociais. Estamos ao vivo pelo canal 59 UHF, também pelo Facebook, na página da TV Transamérica e na página do Verdade e Expressão. Caso você queira participar conosco, pode entrar ali na timeline da TV Transamérica no Facebook ou do Verdade e Expressão, fazer seu comentário, sua crítica ou sua pergunta. E também pelo WhatsApp, que você vai ver aí na tela, no 41 996133677. Também estamos ao vivo pelo nosso site www.verdadeexpressão.com.br, onde também fica o nosso portal de notícias, que você pode acompanhar aí as últimas notícias da sua cidade, estado e também a nível nacional. Hoje o nosso tema é a reforma política e o nosso entrevistado é o cientista político da Universidade Federal do Paraná, Rodrigo Orochovski. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Rafael. Bom, primeiro agradecer o convite. É um prazer, uma honra estar aqui para discutir esse tema tão importante. Professor, antes da gente dar início exatamente no tema, eu gostaria que você falasse aí um pouco sobre tua carreira aí acadêmica, aí, se apresentar aí para o nosso amigo telespectador. Pois não. Bom, eu sou, como você bem apresentou, cientista político, né? Professor da Universidade Federal do Paraná. Estou lotado lá no setor litoral, né, no campus de Matinhos, no curso de Administração Pública, e lá nós temos um mestrado em Desenvolvimento Territorial Sustentável. E sou professor aqui do programa de pós-graduação em Ciência Política, né? E nos últimos anos eu venho me dedicando a estudar principalmente redes de financiamento político, né? Então, dentro do vasto campo da ciência política, o tema do financiamento de campanha é aquele que mais me chama a atenção, né? Aquele ao qual eu me devoto. Falando um pouco sobre o financiamento de campanha, a gente teve nos últimos anos aí sempre alguma alteração nesse sentido. E sempre, cada 2 anos aí a gente tem uma discussão, um debate, sempre em cima da hora em relação à questão de alteração de regras eleitorais, questão da regra das eleições e reforma política. Antes de a gente entrar propriamente dentro da reforma em si, qual é a sua opinião, o fato de a gente sempre, em cima da hora, sempre no último apagar das luzes, a gente instalar essa discussão? Por que o Congresso, você acha que o Congresso não faz essa discussão antes? Porque ele tem 2 anos, geralmente, para fazer esse tipo de discussão. Claro. Bom, em primeiro lugar, assim, eu penso que a reforma política é aquela coisa que todo mundo quer, né? Mas não há consenso, ou seja, cada um quer a sua reforma política. E evidentemente que cada um quer a sua reforma política em função dos resultados da aplicação da nova lei. Então, quer dizer, evidentemente que se você está lá, né, no campo político, olhando o que pode acontecer a partir de uma reforma, bom, se as novas regras beneficiarem você, o seu grupo, o seu partido, você será a favor. Se elas prejudicarem, você será contra. Então, na verdade, como nós temos muitos atores com interesses diferentes, com poder de veto, principalmente lá no Congresso, né, no nosso parlamento, a negociação sempre é muito difícil. E me parece que quando chega, digamos assim, aos 47 do segundo tempo, né, quando não tem mais jeito, você cria, digamos assim, um ambiente ideal para a produção de um consenso mínimo. Então é um pouco por aí. Na verdade, as regras mudam, mas existe uma lógica que a gente chama de incremental aí. Ou seja, você não faz uma mudança profunda, revolucionária nas regras eleitorais, né? Nas regras do jogo. Você, a cada eleição, coloca uma regra nova. Com um detalhe importante no caso brasileiro, né? Nós temos um judiciário que ele é bastante ativo politicamente. Muitas vezes a regra não nasce do parlamento, ela nasce no outro poder, no caso, no judiciário, né? Para citar um exemplo, a proibição de doações empresariais, ela primeiro nasceu como um julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, eu diria, Rafael, que é muito em função dessa
multiplicidade de atores com interesses diferentes. Então, a produção de um consenso com muita antecipação é muito difícil. Até porque os atores eles precisam medir a febre, né? Eles precisam sentir como é que vão estar as coisas no ano da eleição. E nada melhor do que esperar o máximo possível para poder fazer essas alterações. Acho que é um pouco por aí. Você que estudou bem isso, eu como advogado tenho uma opinião bem crítica em relação à questão da demora em relação ao julgamento das candidaturas, dos registros, depois da questão de eventual representações eleitorais ou então ações de abuso por poder econômico. Isso daí demora muito e às vezes atravessa mandato, termina e depois sobrevém uma decisão. A gente teve um exemplo aí em relação à questão do prazo da lei da ficha limpa, se retroagia ou não, de 3 para 8. E foi definido só agora, quando praticamente isso daí vai se tornar inócuo. Não vai surtir efeitos. Né? Exatamente. Então, gostaria que você falasse um pouco dessa... O que é necessário fazer para que a gente não tenha mais esse tipo de problema? Olha... Na sua opinião, como Só teria um jeito, quer dizer, na verdade nós temos talvez uma das eleições mais reguladas do mundo, por um lado. Então, quer dizer, no Brasil se regula tudo, quer dizer, se o sujeito pode ou não, por exemplo, colocar um adesivo num carro e como que ele pode fazer isso. Se ele pode ou não pintar o muro de sua casa, se ele pode ou não usar, enfim, santinhos e assim por diante. Me parece que o excesso de regulação, essa, digamos assim, lógica legiferante, ela traz como resultado, óbvio, né, um excesso de judicialização do processo eleitoral no Brasil. Evidentemente que nós não temos uma estrutura, nenhum lugar do mundo vai ter, para julgar com a celeridade necessária, né, toda essa carga de ações, toda a carga de exigências que há sobre os candidatos. Por exemplo, é muito difícil você registrar uma candidatura. Por exemplo, hoje em dia, toda candidatura é um CNPJ. Você, sem um advogado, né, sem um serviço contábil, sem uma estrutura de partido, não consegue levar a candidatura a termo. Imagine que a pessoa entrou na campanha meio que como laranja. Poxa, quer dizer, quem que vai despender recursos para que a candidatura realmente seja viável? Bom, como resultado, nós temos uma quantidade imensa de candidaturas que são indeferidas. E muitas vezes isso acontece, como você bem mencionou, no meio do processo. E tem muita gente que não se atenta que depois tem que prestar contas ainda, né? Exatamente. E aí não prestou conta, fica inelegível. Então, quer dizer, me parece que o excesso de regras, né, por um lado, gera, digamos assim, essa sobrecarga de trabalho para a Justiça Eleitoral. Nós temos essa particularidade no Brasil, né, que a autoridade eleitoral do Judiciário, o Judiciário, né? Pegue em outros países, os Estados Unidos, por exemplo, a autoridade judicial, em geral, ela é um órgão do executivo, né? Principalmente dos estados. Então, é outra dinâmica, né? Bom, para mudar esse quadro, me parece que a eleição poderia ser um pouco flexibilizada no aspecto de tentar regulamentar cada ponto da atividade política. Por outro lado, depois quando nós formos falar do financiamento de campanha, ao mesmo tempo que nós regulamos tudo, nós somos muito flexíveis, né, do ponto de vista de quem pode financiar, dos limites e assim por diante. Como resultado, quer dizer, de todo esse processo, me parece que o jogo é muito desigual. Se você tem dinheiro, tem estrutura, enfim, uma assessoria jurídica, um contábil, uma máquina partidária, você consegue, digamos assim, enfrentar, né, dar conta desses desafios que você coloca. Se você não tem nada disso, bom, aí você fica à mercê, né, digamos assim, desse fardo regulatório, vou colocar dessa forma. E fazendo uma análise geral aí dessa última, digamos, reforma aí, o que você pode extrair, assim, o ponto principal na sua opinião, e o que você acha que vai influenciar, alterar consideravelmente em 2018, se comparado em 2016? Olha, na verdade, no fundo, para 2018, talvez o que eu fale tem até uma certa polêmica nisso, né? Mas me parece que o pessoal mudou para ficar a mesma coisa. Não houve reforma, assim, substantiva. Até porque os pontos mais substantivos da reforma discutida no Congresso não foram, digamos assim, sancionados pelo presidente Michel Temer. Pelo contrário, ele vetou.
Por exemplo, tetos nominais para o financiamento de campanha, tetos para o autofinanciamento. Então, na verdade, se você olhar isso, observar, por exemplo, que os tetos permaneceram flexíveis para a doação de pessoas físicas, né? Quer dizer, o que se reformou de fato? Muito pouca coisa. Talvez comece a surtir um pouco o efeito a cláusula de barreira. Claro, a grande modificação foi o fundo, né? O fundo para financiamento especial de financiamento de campanhas eleitorais. Quer dizer, me parece que os partidos eles procuraram, digamos assim, tapar o buraco, né, deixado pela falta do financiamento empresarial. Claro, até 2014 o grande financiador das campanhas do Brasil eram as empresas. Uma vez que elas foram proibidas, você precisa buscar dinheiro em outra fonte. A fonte é o Tesouro. Então, quer dizer, na verdade o fundo partidário já existe, tá? Só que você vai ter um grande crescimento, né, deste fundo especificamente destinado à campanha eleitoral em ano eleitoral. Então, acho que para mim, mudança mesmo é só o fundo. Ou seja, fundo eleitoral, né? Exatamente. Os demais aspectos eles mudaram em outros contextos, que foi a proibição do financiamento privado, né, que vigorou pela primeira vez na eleição de 2016, a necessidade da identificação do doador originário, que até não sei se você deve lembrar disso, né, até 2012, imagine que eu, por exemplo, sou uma empresa, repasso para um partido que repassa para um candidato. O partido não era obrigado a dizer de onde vinha, né? Onde vinha o recurso. E esse fluxo hoje é preciso identificar, né? Essas mudanças elas foram feitas em reformas ou decisões anteriores. Portanto, quer dizer, não há uma grande reforma, né, com R maiúsculo, podemos dizer assim. Em relação à cláusula de barreira, qual que é a sua opinião em relação à questão de atingir os partidos pequenos por conta da cláusula de desempenho? Qual que é a sua opinião? Você acha isso saudável ou você acha que não... Me parece que nós temos de discutir aí dois... Quer dizer, como é que nós analisamos, né, a política? Uma lógica principista, vamos dizer assim, vamos colocar os princípios acima de qualquer coisa. Ora, se você coloca uma cláusula de barreira, você pode, de alguma maneira, prejudicar o pluralismo político. Tá? Bom, tudo bem, isso como princípio. Isso, inclusive, o Supremo usou como argumento para dar provimento a uma ação direta de inconstitucionalidade que fez com que a cláusula de barreira que havia sido colocada na reforma de 95, né? 96, que houve uma... não passasse a vigorar. Na verdade, estava previsto que na eleição de 2006 já teria uma cláusula de barreira de 5%. Bom, os pequenos partidos entraram com o Madin e venceram. Qual que é o argumento lá do STF, né? Bom, a cláusulas de barreira prejudicam o pluralismo político. Bom, esse é um ponto. Agora, se nós olharmos o consequencialismo, ou seja, as consequências do funcionamento das leis, qual que é o grande problema? O problema é que se você não tem nenhuma cláusula de barreiras, há uma hiperfragmentação do sistema partidário. Quer dizer, você multiplica o número de partidos e de atores com poder de veto. E aí o processo legislativo fica muito custoso e moroso, né? Porque são muitos atores com os quais é necessário negociar para chegar a algum consenso, para produzir decisões. Então, nesse sentido, eu fico com a segunda, digamos assim, com esse segundo pé, né, das consequências. Me parece que algum tipo de cláusula de barreira precisa existir. Na verdade, já existe. O quociente eleitoral é uma cláusula de barreira, né? Se o partido não atinge, ele não elege ninguém. Mas precisa ser um pouco mais rigoroso para reduzir o número de partidos efetivos que nós temos no Congresso, por exemplo. Me parece que a partir de 5, 6 partidos fica muito difícil você produzir decisões, né? Enfim, o processo legislativo com tranquilidade. A negociação é muito custosa. Em 2018, aqui só para passar melhor os dados para o amigo telespectador, 1,5% do total de votos válidos, que é a cláusula de desempenho, no território distribuídos em 9 estados ou mais, e em cada um desses estados a legenda precisa ter no mínimo 1% dos votos válidos. Ou eleger 9 deputados distribuídos
distribuídos em, no mínimo, 9 estados. E daí essas Exatamente, para não haver exigências vão concentração, aumentando gradativamente até 2030, que vai chegar até 3%. E veja, é um número relativamente baixo, né? Baixo. Por exemplo, no projeto lá, que ia entrar em vigor em 2006, desculpe, a ideia era que a cláusula de desempenho fosse de 5%, né? O que ia realmente enxugar bastante o sistema partidário, né? Estimava-se que, por exemplo, nós teríamos 5 ou 6 partidos. Com 3% lá na frente, com a futura proibição das coligações, me parece que vai haver um enxugamento, mas não tão drástico. Agora, vamos fazer uma reflexão. Para você criar um partido hoje, pela tua regra, não vou me recordar, mas tem um mínimo, não é 1%? De assinaturas. Eu não vou lembrar, mas é algo parecido com isso daí. Tem 2 regras. Para o registro provisório é uma regra mais branda, para o registro definitivo, agora não lembro qual é a porcentagem em vários de eleitores. estados também, né? No mínimo. Exatamente. Então, e não estaria muito longe disso aqui. Né? É uma proporção, só não lembro agora a porcentagem, da votação para deputado federal na última eleição. Tá? Mas são centenas de milhares de assinaturas. Então, quer dizer, criar um partido não é, digamos assim, é um pouco difícil. Existe, digamos assim, um certo senso comum no Brasil de que nós temos muitos partidos. Por exemplo, os Estados Unidos têm mais partidos que o Brasil. Sim. Só que o problema aqui é outro. É que aqui você cria um partido, você passa a ter direito a uma série de benefícios, né? Acesso, inclusive, a fundos públicos, a tempo de televisão e assim por diante, que aí é que realmente começam as dificuldades. Então, criar o partido é um pouco difícil, não é fácil. Tanto que no Brasil nós temos menos de 40 partidos. Né? Não é tanto. O problema é você ter todos esses partidos com acesso a fundo partidário, a tempo, no horário gratuito de propaganda eleitoral e assim por diante. Né? Me parece que esse que é o grande problema. Então, nesse sentido, eu sou a favor de alguma cláusula. Assim. E isso daí gera até aquelas negociatas que nós conhecemos, né? No período eleitoral, o cara tem o partido na mão, ele usa para fazer o negócio que ele quer na hora da eleição, né? Ou negociar algum cargo, negociar algum interesse próprio que às vezes nem propriamente é do partido. Especialmente porque e o ano que vem isso vai continuar perdurando, né? Quando você monta a coligação, o que acontece? Cada partido entra com o seu quinhão, né? Então, se ele tem um determinado tempo de televisão, um determinado recurso, ele vai somando a coligação, né? Com a futura proibição das coligações, claro, isso vai ser um fator, digamos assim, desestimulador, digamos assim, dessa profusão de partidos. Então, me parece que o legislador está fazendo o seguinte, ele está cercando o sistema de várias maneiras sem criar, digamos assim, um obstáculo muito explícito. Não pode ter partidos. Pode, mas pouco a pouco nós vamos limando. Isso vai forçar com que os partidos pequenos cresçam, ou então vão acabar... Ou eles ganham mais votos, né? Ou eles vão perecer, né? Até porque uma ideia que se discutia não seguiu em frente, que eram as federações de partidos, né? Aparentemente não vai haver, então realmente os pequenos partidos tendem a... Bom, uma tendência é a fusão, né? A fusão de partido é algo que a gente pode esperar em função das novas regras. Se não me falha a memória, o número é 0,5% dos votos válidos para deputado federal na eleição anterior. Exatamente, 0,5%. Claro, 0,5%. Distribuído pelo território nacional, claro, você não pode concentrar num único local, né? Você pode pensar, puxa, mas é difícil, né, conseguir 500, 600 mil assinaturas. Não, para certas estruturas que nós temos no Brasil, vamos pensar, sindicatos, igrejas, talvez não seja tão difícil. Né? Em relação, a gente tem o fundo partidário, que eu estava até debatendo, e agora está sendo criado esse fundo eleitoral. Primeiramente, eu gostaria que, antes da gente discutir se é bom ou não, se fizesse, que muita gente está confundindo fundo partidário com fundo eleitoral. Se puder dar fazer uma rápida explicação aí. Veja bem, o fundo partidário, ele já existe, tá? Não é novidade. Uma coisa importante, o fundo partidário tem testemunhado um crescimento nos últimos anos, tanto que no último ano chegou assim a casa de mais ou menos 900 milhões de reais, ele já foi muito menor.
Mas o que é o fundo partidário? Ele serve principalmente para a manutenção das estruturas partidárias. Inclusive porque dentro daquele espírito que eu dizia antes, né, da grande regulamentação que nós temos no Brasil, tem coisas que os partidos precisam ter. Eles precisam ter uma fundação, né, de pesquisa, de estudo, precisa ter uma secretaria de mulheres, ou seja, tudo isso, enfim, com recursos destinados. Ele precisa ter uma estrutura de direção. Muito bem, então o fundo partidário ele serve para isso e também serve para o financiamento de campanha. Isso é interessante, o partido tem a liberdade de utilizá-lo. O que me parece é o seguinte, em função da saída do financiamento empresarial, os atores políticos chegaram à conclusão, nós precisamos de outra fonte para suprir essa perda, né? Então, quer dizer, esse novo fundo ele tem, digamos assim, um destino certo, né? Que é empregar o recurso em campanhas eleitorais, tanto que ele vai viger durante o ano eleitoral. Quer dizer, não é algo que vai ser anual, né? E, bom, os valores são estipulados pelo TSE e é o TSE que faz o repasse aos partidos em função do desempenho deles também nas últimas eleições. Esse é mais um elemento que vai limar um pouco o sistema partidário, porque o montante de recurso para ser distribuído para todos os partidos, independentemente de ter ou não deputados, é 2%. O restante dos recursos é todo dependente do desempenho nas eleições e do tamanho das bancadas. Então, veja, os grandes partidos vão concentrar. Vão ter mais força vão ter mais, digamos, força, financiamento muito maior para disputar a eleição, né? E como nós sabemos que há uma correlação muito forte entre o dinheiro, né, arrecadado e a votação dos partidos, claro, isso tende a concentrar, digamos assim, a votação dos partidos que já são grandes. E fora, a gente falando de financiamento de campanha, fora o fundo eleitoral, nós temos a doação de pessoa física e os recursos próprios. As autodoações. Né? Isso é o principal, né? Sim. Mas também há outras possibilidades, por exemplo, comercialização de bens e serviços. Sim. Vai haver essas modalidades de crowdfunding, né? A vaquinha famosa. Sim, doação. Será possível. A partir de maio, né? Exatamente. Do ano eleitoral já vai poder o candidato criar lá um programa e já... Antes mesmo dele ter sua candidatura registrada. Bom, caso a candidatura não seja registrada, ele tem que fazer a devolução dos recursos. Mas se não, ele poderá utilizar esse recurso na sua campanha. Claro, com todos os doadores identificados devidamente. Mas enfim, quer dizer, o pessoal está tentando encontrar formas de substituir a doação empresarial. Essa é interessante, essa da vaquinha, né? Digamos assim. Fazer eventos para arrecadar também. Também é possível. Por que eu acho interessante? Porque aí o partido está indo à sociedade. Que o fundo tem esse problema. O fundo é o tesouro. Sim. Independentemente do partido se esforçar ou não. Vale o desempenho anterior. Então, eu acho interessante que haja modalidades em que o partido seja obrigado a buscar o dinheiro na sociedade, na militância, né? Nos simpatizantes e assim por diante. E aos seus olhos aí, você acha... Qual modelo que você acha melhor, na sua opinião? Agora, o fundo eleitoral ou... como estava no modelo antigo? Opinião sincera. Olha, eu acho assim, quando você criminaliza uma atividade, você joga uma sombra. Uhum. Né? Bom, é a velha frase do juiz da Suprema Corte, né? A luz do sol é o melhor detergente. Uhum. Isso para dizer o seguinte, me parece que se houvesse tetos nominais baixos, não haveria problema nenhum em que as empresas doassem. Uhum. Porque eu duvido muito que elas vão sair do jogo eleitoral. Duvido muito disso. Agora, nós não sabemos mais o tamanho do fenômeno. Enquanto nós tínhamos acesso às doações das empresas, claro, existe Caixa 2, enfim, a gente tem mas podia identificar, né? Exatamente, você tinha, digamos assim, uma noção de quanto o mundo empresarial empregava. Principalmente essas grandes empreiteiras que você via que ela estava em todos os lados ali, né? Que foi a grande crítica, eu acho que foi o Luiz Fux, né, o ministro que fez esse relatório
da ação, né, que proibiu aliás, foi uma ação da OAB, a ADIM, né? E ele disse exatamente isso, olha, o problema é que a empresa, ela não doa ideologicamente, então ela distribui, né, os ovos em todas as cestas para garantir os seus interesses. Acho até uma posição meio ingênua, né, falar, por exemplo, que empresa tem ou não tem ideologia. Como é que você vai garantir que ela realmente exprime uma ideologia numa doação de campanha? Agora, se houvesse, digamos assim, limites de número de doações e de valores, talvez a empresa tivesse que ser um pouco mais ideológica, ou seja, ela explicitar mais os seus valores políticos quando faz a doação. Seria muito bom, principalmente para nós que estudamos o financiamento eleitoral, a gente perdeu um objeto de estudo, né? Porque agora a gente não tem acesso. Se as empresas doam, ou fazem ilegalmente, né? Para nós é muito complicado. Daí nós entramos na figura do Caixa 2. Você acha que com essa alteração o Caixa 2 tende a aumentar? Olha, infelizmente é o tipo da pergunta que não tem como responder com dados, porque, claro, você entra no mundo policial, né? Não da investigação científica. Agora, pensando na lógica, né, da ação humana, da ação coletiva, de como os atores agem, me parece óbvio que isso vai acontecer. Por quê? Porque toda e qualquer doação empresarial necessariamente será Caixa 2. Porque em 2016 já teve a campanha assim, a figura da doação da pessoa jurídica. Empresarial, exatamente. E a gente não viu assim uma grande diferença nas campanhas. E uma coisa muito interessante que você chama a atenção, Rafael, que é a seguinte: quando você roda modelos estatísticos, fica demonstrado que o dinheiro continua tendo a mesma força explicativa do desempenho eleitoral. Então, quer dizer, de fato, do ponto de vista das doações legais, você substituiu as empresas por cidadãos e candidatos ricos. E o exemplo clássico foi o prefeito de São Paulo, né? Sem dúvida. O Dória foi um dos grandes doadores individuais, né? No caso, uma autodoação. Aqui no Paraná, o Ratinho Júnior. O próprio prefeito Greca, por exemplo, digamos assim, nas prestações de contas dele aparecem recursos bastante razoáveis, vamos dizer assim. Legal, temos algumas participações aqui. Reinaldo Rocha, um abraço. Temos perguntas aqui. Antes de passar as perguntas aqui do Wilson Zen Kowalski, vamos para as notícias da semana com Isis Barros Lourenço. Boa noite. Boa noite. Vamos então começando a falar de Colombo. A Orquestra Sinfônica do Paraná vai apresentar Carmen em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Serão 2 apresentações nos dias 18 às 20 horas e 19 às 10 horas, na Igreja Nossa Senhora do Rosário. A regência será do maestro titular Stefan Geiger. Agora vamos para Morretes. Morretes, no litoral paranaense, tem 30 dias para chamar e nomear os candidatos aprovados no concurso público vigente, tantos quantos forem necessários, para suprir a falta da equipe técnica do Controle de Referência de Assistência Social, CRAS, e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS. A determinação em caráter liminar é da Vara da Infância e Juventude de Morretes, após a ação civil publicada ajuizada pelo Ministério Público do Paraná. Na ação, a Promotoria de Justiça da comarca destaca que as adequações necessárias do CRAS e do CREAS já haviam sido explicitadas à administração municipal, solicitando a adoção de providências para regularizar a falta de pessoal nos centros de referência, inclusive com a contratação de profissionais por meio do concurso público. Agora vamos para Rio Branco do Sul e Itaperuçu. A primeira Promotoria de Justiça do Rio Branco do Sul, na região metropolitana de Curitiba, emitiu recomendações administrativas aos prefeitos de Itaperuçu e Rio Branco do Sul, municípios da comarca, para deixarem de cobrar a taxa de combate a incêndio. Os documentos baseiam-se em decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que declarou ser inconstitucional a cobrança da taxa por municípios. Além de recomendar o fim da taxa, que é embutida no IPTU, o Ministério Público requer a revogação dos dispositivos legais que autorizam a cobrança,
Para isso, orienta que seja enviado em regime de urgência um projeto de lei municipal pelos prefeitos das respectivas câmaras de vereadores. Também deverão ser restituídos aos contribuintes os valores eventualmente já pagos, de acordo com o cronograma bastante constante do projeto de lei municipal. Essas foram as notícias do nosso jornalista colaborador Pedro Lima. Agora vamos falar sobre as notícias do nosso blog, do Verdade e Expressão. Começando a falar sobre a Araucária. Após ser detido em uma operação do GAECO do Ministério Público do Paraná em dezembro do ano passado, o ex-prefeito de Araucária, Rui Sérgio de Souza, foi condenado a cumprir uma pena de 50 anos, 6 meses e 6 dias de prisão. A filha de Rui, Fernanda Buffon, teve o habeas corpus aceito e deverá deixar a carceragem nos próximos dias. Já os outros réus, que estavam envolvidos no processo, tiveram penas e variam de 5 a 30 anos. As prisões ocorreram durante a Operação Fim de Feira, que investiga crimes relacionados à concessão do transporte público em Araucária, entre outros crimes. O ex-prefeito foi condenado por ter recebido dinheiro de um grupo de empresários para homologar licitações, incorrendo nos crimes de concussão, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Agora vamos para Londrina, Paraná. Na tarde deste domingo, dia 15, a Câmara de Londrina decidiu cassar o mandato do vereador mais votado do Paraná em 2016, Emerson Petrive, do PR, conhecido como Boca Aberta. Com 14 votos a 5, os vereadores entenderam que houve quebra de decoro parlamentar por parte de Boca Aberta, que fez uma vaquinha na internet para pagar uma multa eleitoral. O relatório aponta que o vereador alegou à população que a arrecadação de dinheiro era para pagar uma multa por estar defendendo o povo, mas a verdade é que a multa se tratava de uma condenação da Justiça Eleitoral por pedir votos em uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, durante as eleições no ano passado. Agora vamos falar sobre a semana no Congresso Nacional. Na terça-feira, dia 17, os senadores se reúnem para decidir se dão aval à ordem do Supremo Tribunal Federal, STF, que impôs o afastamento do mandato e recolhimento domiciliar noturno do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. Ainda nesta semana, a Comissão de Constituição de Justiça, a CCJ, fará a discussão do parecer que recomenda a rejeição da denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral. Na quarta-feira, dia 18, está marcada uma audiência pública para que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, apresente panoramas da economia, composição de dívida pública, ações para este ano e novos projetos inclusos no Programa de Parcerias de Investimentos, a PPI. No plenário principal da Câmara está em pauta 2 propostas de emendas à Constituição, PECs, uma que tem como objetivo definir prazos para deputados e senadores votar matérias e outra que reserva uma cota de vagas para mulheres na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais. Já no Senado, está em pauta uma PEC que cria as polícias penais federal, estaduais e municipais. Segundo as propostas, essa polícia deverá cuidar da segurança dentro dos estabelecimentos prisionais. Essas foram as notícias do nosso blog, que é o www.verdadeexpressão.com.br. Podemos voltar à entrevista. Obrigado, Isis. Obrigado, Pedro Lima, nosso jornalista, colaborador. Dando continuidade aqui na reforma política, tem a questão do limite para gastos. Na última eleição a gente já teve alguma coisa nesse sentido. Na verdade o TSE vem reduzindo, né? Reduzindo. Daí agora a gente tem alguns valores aqui, presidente 70 milhões no primeiro turno e metade desse valor, 35 milhões no segundo. Governador varia de 2,8 milhões a 21 milhões, de acordo com o número de eleitores de cada estado. Senador, 2,5 milhões a 5,6 milhões, de acordo com o número de eleitores de cada estado. Deputado federal, 2,5 milhões, independentemente do estado. E deputado estadual, 1 milhão, independentemente do estado. Qual que é a sua análise aí sobre essa limitação de gastos aí? Porque na ausência de um limite
Eu falei no bloco anterior muito em teto nominal, né? Sem explicar, né? O que é esse teto nominal? É você estabelecer um valor único, digamos assim, de limite máximo para uma doação. Então você, por exemplo, como estava no espírito anterior, né, da lei, 40, 50 salários mínimos, e esse é o limite, e que acabou sendo vetado, né? Então, quer dizer, na ausência desse limite das doações, quer dizer, o que me parece que o TSE tem tentado fazer para baratear as eleições, para reduzir o custo? É impor limites gerais, quer dizer, enfim, uma campanha de presidente tem limite, uma campanha de governador e assim por diante. Quer dizer, por mais que você arrecade, né, você tem limite de gastos. Evidentemente que, bom, isso é uma questão nominal, claro, sim, porque você tem lá você tem uma planilha de receitas, né, aquilo que você arrecadou, mas você tem uma planilha de despesas. Evidentemente que essa conta tem que fechar. E a planilha de despesa tem que ficar dentro dos limites. Me parece que se aquilo que acontecer de fato, né, na campanha, em termos de gasto, refletir minimamente a realidade do que aconteceu, é interessante. É interessante porque as eleições brasileiras, elas ficaram, hoje, acho que a segunda eleição mais cara, no sistema mais caro do mundo é o Brasil. Um país com essas dificuldades econômicas, isso não é interessante. Agora não lhe parece que já do ano passado, com a redução do tempo de campanha, algumas outras mudanças, isso já vai fazendo com que o valor da campanha venha diminuir, né? Claro, e se nós olharmos a última campanha eleitoral aqui para Curitiba, que nós acompanhamos mais, né? Me parece que a campanha está menos vistosa. Quer dizer, realmente... E também tem várias restrições, né? Claro. Aquelas regrinhas que a gente estava falando agora. Exatamente. Então, isso... Agora, tem uma questão que você chama atenção. Essa redução do período de campanha eleitoral, ela acaba beneficiando os políticos já estabelecidos. Sim. Ou seja, que tem um recall, né? Tem um conhecimento maior por parte da sociedade, né? Então, é um pouco a crítica que eu faço a esse excesso de regulação. Por que hoje, por exemplo, eu não posso dizer, olha, o ano que vem eu quero ser candidato? Não posso. Mas o que quer dizer? O que impediria me impediria de exprimir, né? Apesar que isso foi até meio que flexibilizado, né? Sim. Antes, se você desse a entender, os amigos, não sei, exatamente. Agora não, agora você pode até dizer que pretende e tal, você não pode... Você pode começar a arrecadar sem ser candidato, então, né? Eu acho que isso daí ainda... Nesse sentido, não sei, eu acho que foi uma boa medida. Eu acho sempre melhor. Quanto mais você propiciar liberdade para as pessoas se exprimirem politicamente, se colocarem... Eu acho que há uma demonização da classe política que é muito ruim para a democracia, né? Eu acho muito importante que, enfim, haja pessoas que realmente queiram entrar na política, que elas possam exprimir esse desejo livremente, né? Sem preconceitos. As pessoas têm diferentes posições, né, sobre o que é o bem comum, sobre o que é melhor para a sociedade. Nada melhor que elas exprimam e o façam no campo político, né? E dentro dessa, que eu acho que foi uma outra alteração importante, foi a questão dos debates, né? Que até o ano passado tinha que ter mais de 9 deputados na Câmara Federal para que as emissoras obrigatoriamente convidassem os candidatos. Agora, esse número foi reduzido para 5. Foi uma alteração aí positiva, possibilita que os partidos menores aí consigam lançar os candidatos e apresentar esses candidatos. Sua plataforma, né? Exatamente. Agora, vai na contramão das outras, digamos assim, dos outros itens da reforma, né? Quase todos eles restringem, digamos assim, ou reduzem o espaço dos pequenos partidos. Esse ponto ele vai na direção contrária, né? Quer dizer, ele abre a possibilidade de um partido com uma pequena representação lançar candidato numa eleição majoritária e, de fato, participar do debate. Agora, vamos falar um pouco sobre a campanha online. A campanha online começou a crescer em 2012, quer dizer, 2010, o negócio foi aumentando. E o ano passado, a campanha online, aos meus olhos, foi fundamental, determinante. Claro. E eu acredito que o ano que vem aí a campanha online deve superar, se brincar, daqui a pouco vai estar superando TV e rádio aí. Porque o Brasil ele já ultrapassou, quer dizer, ele já tem mais da metade de sua população conectada.
E se você pensar os grandes centros, esse percentual é muito maior. Você tem quase toda a população conectada de uma maneira ou outra, principalmente as redes sociais. E é uma arena mais livre, né? Quer dizer, não tem tantas restrições. E uma coisa que inclusive foi vetada foi justamente a possibilidade de uma censura prévia, né, que se avizinhava, né? Que independentemente de ordem judicial, Exatamente. Seria complicado lidar com uma questão assim. Né? Seria, digamos assim, um atalho para uma censura. Né? Eu particularmente não vejo com bons olhos qualquer forma de censura ao debate político, né? Por mais que às vezes pareça, não, puxa, o debate é aguerrido, o povo fala, não, é baixaria, etc. Não, mas isso faz parte, né? É o jogo, né? É o jogo, é um conflito, né? Então, às vezes, a coisa realmente fica um pouco... E, na realidade, o eleitor quer ver o candidato exposto, para ver até onde, qual as virtudes, os defeitos dele. É um direito dele, né? Ele imagina lá, bom, se esse cara assumir, como que ele vai ser? Então, acho que a exposição, de repente, é uma forma de avaliação, né? Claro, inclusive do que os outros falam dele. Quer dizer, o eleitor ele vai, a partir, digamos assim, de um conjunto de informações, formando a sua vontade, né? a sua decisão política. Né? Legal. A gente tem o governo Temer, até se ventilou de acabar com os vices, né? Não sei qual que é a sua opinião sobre os vices. Eu não vejo um problema, né? Quer dizer, qual que seria, digamos assim, o efeito prático de você acabar com os vícios? Seria um problema, né? De alguma forma alguém vai ter que entrar no lugar, né? Sim, porque daí você inclusive delegaria para um outro poder a escolha do vice, né? Que seria quem? O presidente da Câmara. Você destituiria, digamos assim, o voto popular, né? Dessa possibilidade da escolha do vice, né? Não sei, não vejo ganhos. Então, o Wilson Zen aqui, ele pergunta para você o que você acha de uma democracia onde um presidente se sustenta com mais de 90% de desaprovação? Uma ótima pergunta, né? Aí a gente precisa, claro, se fosse entrar num debate profundo sobre isso, nós até precisaríamos de algumas horas assim para discutir isso, porque não é simples. Primeiro nós temos que saber o seguinte, os mandatos, né, da nossa democracia ocidental representativa, o mandato é independente. Ou seja, uma vez que você elegeu, você passou uma procuração para esse político agir em seu nome. Idealmente, ele precisa prestar contas a você, considerar as suas preferências e assim por diante. Mas ele não tem uma obrigação formal de fazer isso. Então, esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é o seguinte, quer dizer, imagina se a cada vez que um mandatário tivesse uma perda, né, abrupta de apoio popular, ele fosse destituído. Isso geraria muita instabilidade no sistema, né? Enfim, você precisa de alguma forma ter alguma regra, algum elemento que mantenha os mandatos, apesar, né, da flutuação que existe na opinião pública. Agora, me parece o seguinte, o que sustenta o presidente Michel Temer é a articulação dele no Congresso, né, em alguns segmentos empresariais. Então, me parece que esses segmentos eles não estão muito preocupados com a aprovação, né, do Temer. E é curioso porque o Temer é o presidente com menor aprovação na história, desde que se começaram as pesquisas, né? Menos até que a presidenta Dilma, né? Isso é interessante. Mas por que ele não cai, ela caiu? Porque ela perdeu a articulação junto ao Congresso, que é uma instituição absolutamente essencial, né, na sustentação do regime, e de alguns segmentos importantes, né, do empresariado, do capital. Né? Então, acho que essas coisas tiveram um impacto muito forte. Agora, de fato, é um déficit na nossa democracia. Como que você supera isso? Não sei, existem alguns lugares que prevêem mecanismos de recall, por exemplo. Você poderia ter um mecanismo pelo qual, por meio de um abaixo-assinado, a parcela da população convoca um referendo para decidir se mantém ou não um determinado mandatário no cargo. Aconteceu na Califórnia, né, e por isso que o Arnold Schwarzenegger acabou sendo governador, porque o governador anterior tinha perdido o mandato num processo como esse. Mas veja, é custo, tem que organizar um referendo,
Não é uma coisa simples. Não é nada simples, porque nós não estamos falando de uma pequena assembleia, assim, de milhões de pessoas, né, cuja vontade precisa ser coordenada. Isso não é nada simples. Eu prefiro manter como está e, bom, vamos esperar a próxima eleição, né? Caso o presidente cometa algum crime de responsabilidade e o Congresso julgue que ele precisa ser punido, esse é o mecanismo institucional que nós temos, né? De qualquer maneira, essas denúncias, seja a primeira como a segunda, que pode ser votada aí no Congresso essa semana. A semana está quente vai, no Brasil. Vai ficar suspensa após ele terminar o mandato dele, ele vai responder isso daí. Não é que ele foi absolvido. Quase 80 anos, mas enfim. Mas vai claro. De uma forma ou de outra, ele vai responder. Só que é diferente de perder o mandato durante o seu exercício, né? Evidente que aí os impactos são muito distintos. A outra pergunta é a questão do parlamentarismo. Qual que é a sua opinião? É possível no Brasil ou não? Olha, veja, eu não tenho assim uma coisa, é uma coisa muito pessoal, né? Assim, eu sou a favor disso ou daquilo. Eu procuro pensar, quais são os efeitos da adoção dessa ou daquela medida, né? Os possíveis efeitos. E aí pensar, puxa, será que nós vamos ter ganhos, né? Nós vamos ter, enfim, recompensas, né, com a adoção de uma nova medida? Bom, tudo isso para dar minha opinião, né? Eu penso que com essa fragmentação do sistema partidário não dá para implantar o parlamentarismo. Imaginam-se uma situação semelhante que aconteceu na Itália, que depois da guerra teve mais de 50 governos. Porque se um ou dois partidos saem da coalizão, enfim, o governo perde apoio, ele cai, tem que refazer um governo, às vezes tem que convocar novas eleições. Isso é muito complicado. Então me parece que se houver um enxugamento do sistema partidário, né, no número de siglas, é possível conversar sobre isso. Não é de todo ruim, né? Porque na verdade você teria muito mais agilidade. Por exemplo, isso se conecta com a pergunta anterior. Sim. Um governo que se torna impopular, isso pode repercutir lá no parlamento. O parlamento tira a confiança do primeiro-ministro, o governo cai. O processo pode se repetir. É muito mais rápido menos traumático do que, por exemplo, um processo de impeachment. É um problema do presidencialismo, nessa separação, né? Os poderes são mais autônomos. Então a eleição do executivo ela é desvinculada da eleição do legislativo. E aí no Brasil nós temos esse detalhe, né? Essa particularidade de ter um legislativo muito fragmentado, né? Então o presidente sempre tem que estar negociando. Veja, vamos pegar o caso americano, que só tem 2. Claro que também não acho que seja o ideal. Mas lá você conta com o seu partido. A oposição é a oposição. São raros os momentos em que o bipartidarismo ele funciona, né? Em torno, digamos assim, de consenso. Então, acho que, digamos assim, um meio caminho entre o sistema bipartidário, né, que é muito restritivo. Por exemplo, um presidente que não tem maioria lá sofre muito. O Obama sofreu muito. E o que nós temos aqui, né, que essa fragmentação absurda, né, ter 20, acho que já são 27 partidos, né, com representação na Câmara, seria interessante. Aí, me parece que o parlamentarismo seria uma saída. Acho que nós teríamos ganhos em governabilidade. Mas tem que reduzir o número de partidos. Com 27 não dá. 27 lá dentro, né? Mas podendo ter mais, né? Fora os que não têm representação. 27 com... vamos falar um pouco sobre as eleições. A gente está numa crise de extremismo, até o Emerson comenta aqui, Emerson Gabroves. A classe política está acima da população, contudo, os culpados são os próprios eleitores que endeusam seus candidatos, demonizam os adversários. Todos temos virtudes e erros, cabe a nós tirar o melhor de cada político. Isso que ele está falando aqui, eu acredito que vai acontecer muito nas eleições do ano que vem. Polarização, né? Você tem aí o candidato, o ex-presidente Lula, que pretende ser candidato, daí tem a questão jurídica, se vai ou não vai ser, mas é um candidato forte. Tem o Bolsonaro, que parece conseguindo ainda se manter naquele percentual lá. Representando o outro polo, assim, né? Seria a extrema-direita. E daí tem o PSDB que está nessa indefinição, mas a gente sabe que o PSDB é um partido muito forte no país todo, tem uma estrutura partidária muito, digamos, consistente, coisa que o Bolsonaro, até já vai a primeira pergunta para você, o Bolsonaro não tem, o Bolsonaro é ele tal, tá naquela onda de extremismo, as pessoas procurando alguma referência,
para tentar resolver o problema da crise no Brasil. Até onde pode ir o Bolsonaro e qual que vai ser o papel do PSDB nessa eleição? Olha, me parece o seguinte, o deputado Jair Bolsonaro quer dizer, é um fenômeno que surge nesses momentos de crise política, né? Crise das instituições, né? Justamente porque ele aparece como um outsider, alguém de fora. Na verdade não é, ele é deputado há muitas legislaturas, né? Isso é bom que se diga. Inclusive, esses dias apareceu um vídeo lá, 2002, se não me engano, 2001, ele declarando voto ao Lula, não sei se foi na eleição que eu... Porque ele tinha uma pauta mais nacionalista. Como ele viu a sociedade se movimentando agora para uma pauta mais liberalizante, no sentido das privatizações, claro, mas isso os políticos fazem, também não é um grande demérito. Os políticos adaptam, né, o seu discurso ao momento, né? Digamos, aos humores do eleitorado. Agora, de toda forma, é do Emerson a pergunta. Emerson. Né? Eu ia dizer para o Emerson o seguinte, olha, me parece, eu particularmente não gosto nunca de culpar o eleitor. Porque o eleitor, ele não tem, por exemplo, o mesmo nível, a mesma capacidade de informação que tem os políticos, para começar. Tem uma assimetria muito grande, né, entre os dois. Outra coisa, o peso do dinheiro é muito grande. Então, como é que o eleitor se informa, por exemplo? Ainda o horário gratuito de propaganda eleitoral é muito determinante. Quem tiver mais tempo, mais dinheiro, mais recursos para fazer pesquisas qualitativas. Ou seja, a campanha mais profissional, ela tem muito mais chance perante o eleitorado, né? Então, me parece que a raiz das questões está muito por aí, né? O poder do dinheiro, da influência sobre o sistema político. E aí, voltando à questão do Bolsonaro, né? O grande desafio do deputado Bolsonaro é conseguir uma estrutura para a sua campanha. Porque até hoje no Brasil, né, todas as eleições que nós tivemos, desde a redemocratização, os candidatos eles não puderam prescindir de uma grande estrutura, seja partidária, de apoios, seja financeira, né? Então, me parece que se ele não conseguir essa estrutura, ele vai ter dificuldades. E aí me parece que ainda quem são, digamos assim, os grandes jogadores da política brasileira são o PT, o PSDB e o PMDB como uma espécie de fiel da balança. Posso estar errado, né? O exercício de futurologia sempre é muito perigoso, mas eu arriscaria um palpite de que no ano que vem esses atores é que vão dominar o debate nacional, pelo menos. Principalmente porque não é uma eleição solteira como foi a do Collor, que só tinha eleição para presidente, né? É uma eleição geral, né? Presidente, governadores, senadores, deputado estadual, deputado federal. Ou seja, você precisa ter palanque. Só que o PT com uma capacidade bem reduzida pelo que aconteceu, mas com a força de expressão da maior figura popular. Ele tem a maior figura popular, mas a estrutura partidária dele encolheu muito aí Sem dúvida. 2016. E o PMDB, eu acho que caminha mais para o lado do PSDB, não sei qual que é a sua análise. Tudo vai depender. Bom, primeiro quanto à questão do PT, né? Claro, as coisas podem mudar, né? Porque pesquisas de opinião estão mostrando que o que o PT tinha de perder, de apoio popular, ele já perdeu e ele começa a ter uma lenta recuperação, né, do seu apoio. O PT vai ter muito dinheiro, porque como ele teve um bom desempenho em 2014, ele será o segundo partido com mais recursos, né, do fundo partidário. Então, quer dizer, não é um ator a se jogar fora, né? Eu acho que um outro elemento que nós temos de considerar é o que vai acontecer na economia brasileira no ano que vem. Me parece que se houver uma recuperação um pouco mais, num ritmo um pouco mais forte, o Temer, hoje tão desgastado, passa a ser um cabo eleitoral importante, né? Então, nunca se pode, por exemplo, descartar o apoio, né, ou a força do apoio de um presidente da República. Um candidato no passado fez isso, né, o Ulisses Guimarães, ele rejeitou completamente o apoio do Sarney e me parece que essa foi uma das razões para ele ter muito pouco voto. E através do Temer vem o PMDB, né, a estrutura partidária. A estrutura partidária, a máquina pública, ou seja, quem detém a máquina pública tem um poder muito grande. Então, me parece que a política vai continuar com essa polarização, tendo o PMDB... Agora, se
for para o PMDB escolher um lado e tiver que escolher, né, ou seja, não tiver candidato próprio, me parece mais lógico que ele vá dessa vez para o lado do PSDB, o que fortalece muito a posição do PSDB. A gente tem que tomar cuidado com pesquisa de opinião um ano antes. Hoje as figuras mais desgastadas do Brasil, curiosamente, estão no PSDB. Sim. Tinha umas pesquisas, o Estadão, esses tempos, encomendou uma pesquisa. Então, figuras como Alckmin, Aécio, estão todos muito desgastados. Só que falta mais de um ano para a eleição, né? Daqui até lá, muita coisa vai acontecer. E em relação Paraná, temos aí Beto Richa desgastado, deve fazer aí, Beto Richa que está naquela situação Cida Borghetti, Ratinho Júnior já correndo a estrada. Do outro lado nós temos o senador Requião e também temos Osmar Dias, não descartando ali o César Silvestre do PPS que se declarou candidato, e o PSOL deve também lançar algum candidato, diz que vai ser o Piva, né? Aí, claro, vale um pouco até da lógica nacional, né? As eleições no Paraná têm sido marcadas por dois grupos sempre, né? Curiosamente, as figuras, às vezes, elas se movimentam de um grupo para o outro. Mas você tem dois grandes grupos aí. Apesar das dificuldades do governador Beto Richa, né, em termos até de popularidade, que ele vem recuperando, né? Deu uma recuperada na última pesquisa, né? Mas me parece que a máquina do Estado é um fator importante. Agora, tem aquele dado que a gente conversava fora do ar, né? No Paraná, desde que a reeleição foi implantada no Brasil, nenhum governador, quer dizer, todos se reelegeram, né? O Jaime Lerner, depois o Requião, depois o Beto Richa, mas nenhum teve a capacidade de fazer o sucessor. Então a gente não sabe se, quer dizer, de repente isso não vai continuar, né, no próximo pleito. Quer dizer, 8 anos desgastam um governo, né? Especialmente o governo do Estado, que tem uma capacidade de investimento muito reduzida. Você tem o desgaste, por exemplo, com funcionalismo, com professor e assim por diante. Por outro lado, o governador, ele, comparando, por exemplo, a situação econômica do Paraná com outros estados, me parece que não é tão ruim. É ruim, mas não é tão ruim como em outros lugares, né? Então, ele é um jogador importante, né? Quem ele abençoar, vamos dizer assim, vai ter digamos assim, um fôlego de largada muito grande e certamente é um dos favoritos. E o outro é o que sair desse outro grupo, né, que vem se constituindo em torno do senador Requião, do ex-senador Osmar Dias e assim por diante. Tem o fator Álvaro, né, que é uma figura importante na política do Paraná. Ele sinaliza que vai para presidente, mas a gente não sabe se isso realmente vai efetivar, né? Vai efetivar, se não, digamos assim, algo, né, uma informação pública, mas que na prática, bom, aí é a coxia da política, né, assim, os bastidores. Pode ser que, inclusive, ele saia candidato a governador. Ele tem digamos assim, ele tem uma intenção de voto bastante razoável, para governador, inclusive, né? Legal, estamos chegando ao final. Eu agradeço aí, professor, e vamos tentar dar sequência numa próxima oportunidade aí na nossa conversa. Fico à disposição, agradeço muito pelo convite, foi um prazer ter conversado com você. Legal, a você, uma grande semana. Sexta-feira, às 18 horas, tem o reprise desse programa e na semana que vem, 19h30, nosso convidado é o prefeito de Piraquara, Marquinhos. Um grande abraço e boa semana. Você está buscando uma instituição com foco no mercado de trabalho? Então venha para o CEPENCA, a Escola Técnica da FACOP. Contando com uma estrutura de 13 salas de aula, laboratórios práticos e uma equipe de professores altamente qualificada, a FACOP garante seu ingresso no mercado de trabalho. Faça já sua inscrição. Curso técnico em segurança do trabalho. Mais informações no site www.facop.org.br, pelo telefone 3699-0090 e pelo e-mail cepenca@facop.org.br. CEPENCA, a Escola Técnica da FACOP.
Esta emissora passa a apresentar o programa A Hora dos Milagres. Órgão oficial da Santa Casa de Misericórdia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na palavra do homem do povo sofrido, Bispo Moisés Amado. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, tem um milagre para você e sua família. Meus amigos, meus irmãos, católicos, espíritas, evangélicos, que a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Divino e Sagrado Espírito Santo esteja com todos vocês. É um prazer, é uma alegria mais uma vez estar aqui nos estúdios desta poderosa emissora TV Transamérica, canal 59, que transmite nosso